Nem Lutero compreendeu Tiago. Lutero amaldiçoava Tiago e Tiago não fez parte das primeiras traduções da Bíblia por meio da Reforma Protestante. Por quê? Lutero, como católico, lutou até encontrar a justificação pela fé, somente, Paulo em Romanos. Aí quando ele ia para Tiago, Tiago diz, não é só fé não, é obra. Mas a obra de Tiago é testemunhal. A obra de Paulo é a obra da lei. Então a justificação pela fé, no escrito de Paulo, é dom de Deus, é graça de Deus, ele está tendo o parâmetro da lei. Mas não é a obra de Tiago. Tiago está dizendo assim, ó, você tem fé? Tem. E por que você não tem caráter de quem tem fé? Casamento de quem tem fé? Generosidade de quem tem fé? Paternidade de quem tem fé? Você diz que é filho de Deus, mas quando imprime sua foto, você está com a cara do diabo. Lutero nunca chegou a amaldiçoar Tiago e nem chegou a retirar Tiago da Bíblia, ou mesmo não incluir uma tradução de Tiago na tradução que ele fez das Escrituras. De fato, em um primeiro momento, ele chegou a duvidar da inspiração de Tiago e a considerou uma epístola de palha, mas ao fim ele acabou mudando de ideia e admitiu sim a inspiração de todos os livros do Novo Testamento. Mas é fato que sempre foi um problema para os protestantes conciliar a passagem de Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26, com a doutrina da justificação pela fé somente, da salvação pela fé somente e não pelas obras. A estratégia que muitos pastores e teólogos protestantes empregam é a de afirmar que Paulo, quando fala de justificação, de fé, de obras, de salvação, ele está falando de uma coisa, enquanto Tiago, quando usa os mesmos termos, ele está falando de outra coisa. É isso que esse pastor tentou fazer no vídeo, dizendo que, não, Paulo fala das obras da lei, as obras que eram praticadas com vistas à salvação. Tiago está falando de obras em outro sentido. Mas se nós fizermos uma análise do vocabulário utilizado nessa passagem, Tiago 2, versículos 14 ao 26, nós vamos ver que, na verdade, Tiago está falando da mesma coisa que Paulo. É o que afirma François Vogel, que é um teólogo e biblista protestante, no seu comentário à carta de Tiago. Abre aspas. Toda a passagem de Tiago, capítulo 2, versículos 14 ao 26, se move no vocabulário técnico e específico da teologia paulina, que não se encontra em nenhum outro lugar com tal concentração na epístola de Tiago. A oposição justificação pela fé / justificação pelas obras é central em todas as grandes elaborações do apóstolo Paulo, e aparece nessa passagem de Tiago. O substantivo justiça, que aparece umas 50 vezes em Paulo, só é empregado aqui, nessa passagem por Tiago, no sentido de justificação, no versículo 23. Os dois outros empregos na epístola, no capítulo 1, versículo 20, capítulo 3, versículo 18, lhe conferem um significado diferente. O verbo justificar, 24 vezes nas cartas paulinas, só é utilizado nessa passagem em Tiago. Pode-se fazer o mesmo tipo de constatação a propósito da oposição pela fé / pelas obras. O conceito de obra, capital nos debates de Paulo com o judeu-cristianismo, é marginal em Tiago, mas aparece 9 vezes só nesta perícope de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26, e somente 3 vezes em todo o resto da epístola. E nosso escritor utiliza-o alhures em contextos estranhos a esta discussão. Quanto à fé, 9 empregos nesta perícope, nesta passagem, e somente 5 em todo o resto da epístola. É somente aqui que ele fala dela em dialética, em oposição com as obras. Tiago adota deliberadamente uma terminologia paulina, como exemplo de Abraão, que não lhe é habitual, mas que aparece em Paulo, em Romanos capítulo 4 e em Gálatas, dos capítulos 3 ao 4. O fato é que Tiago está falando sim de justificação, de salvação, e ele está dizendo que a salvação é tanto pela fé quanto é pelas obras. Aliás, a única vez em que as palavras pela fé somente aparecem no Novo Testamento é em Tiago, capítulo 2, versículo 24. Vede, pois, que o homem é justificado pelas obras e não pela fé somente. Gostou da explicação? Eu sou o professor Uchoa. Me segue para receber mais conteúdo.